Um dia com Jesus. Que o Senhor Deus conceda uma bênção especial a cada um de nós. Nós damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, para este companheirismo em torno da palavra do Senhor nesta manhã. Vamos ler aos Efésios, capítulo 6, para continuarmos meditando um pouquinho mais na mensagem revestivos de toda a armadura de Deus. Todos são bem-vindos. E ore por nós. Aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Podemos ler? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Senhor Deus, nós não temos outras palavras para expressar a Ti a nossa gratidão, a não ser dizer-lhe muito obrigado, Senhor, por este novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Ó Deus, obrigado pelo repouso desta noite. Nós deitamos e dormimos tranquilamente porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, visto que o Senhor está nos concedendo este privilégio, então pedimos, venha falar conosco, venha ajudar a nossa fé, venha nos preparar, ó Deus, para esse grande evento, o qual tomará lugar num destes dias. Nós estamos esperando que o Senhor venha em breve para tirar-nos deste caos no qual nós nos encontramos. Fale conosco nesta manhã, Pai. Fale com todos aqueles que estão nos ouvindo, ou aqueles que ainda nos ouvirão, quem sabe em uma outra oportunidade. Nós pedimos estas bênçãos e somos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar-vos. Vocês estão todos dispostos
a deixar este ninho macio, aconchegante, no qual nós estamos vivendo, né? Essa vida está para nós um ninho muito macio, muito fofinho, né? Forrado com peles macias, com plumas macias, né? De maneira que a gente fica tão acomodado, né? Não quer deixar o ninho, não. Quer ficar no ninho. Está gostoso, quentinho, né? Não está faltando nada. Barriga cheia, moringa fresca, tarão de cheque, caneta no bolso. Muito bem, meus amados, mas nós estamos de sobreaviso e devemos estar, então, preparados para este grande evento, o qual acontecerá muito em breve. Quantos se lembram de onde nós paramos na última escola? Alguém está lembrado? 48. Muito bem. Qual foi o assunto? Dá para recordar o que nós falamos por último aqui? No 47, o profeta fala que a palavra não precisa ser cientificamente provada, né? Contanto que seja a palavra de Deus, nós podemos descansar solenemente, crendo que tudo vai acontecer. E aqui no finalzinho, na segunda parte, no parágrafo 48, ele tem mostrado para nós que os gigantes intelectuais aproximam-se, já vêm com aquele propósito, não é? De um espírito crítico, e eles ouvem e dizem, não é assim. Não existe tal coisa, né? Não existe tal coisa. Se eles tivessem a humildade de voltarem para as Escrituras, então eles tomariam conhecimento que é da maneira como Deus tem predito. Então o profeta diz, este é o gigante intelectual. Não existe tal coisa. Vão embora com os olhos secos e apenas dizem, bem, eu me unirei a esta igreja. O profeta diz, que coisa! Bem, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Satanás também crê. E não há nenhum indício de que ele seja salvo. Então o profeta mostra que não é somente dizer, eu creio, não é? É preciso de algo mais. É preciso de um novo nascimento. Ele cumprimenta dizendo, é preciso de um novo nascimento, isto é correto. Isto é certo, então é necessário, veja a palavra, é preciso um novo nascimento, não apenas dizer aquilo, é necessário que aconteça algo aqui e te deixe diferente. Aí no 49 ele diz, e quão felizes estamos nesta noite por ter isto. Quantos estão felizes por terem o novo nascimento? Estou tão feliz. Amém. Devemos, amados, expressar ao nosso Deus a nossa gratidão. O profeta toma um exemplo simples, para dar-nos um exemplo no lado espiritual. Como a sua esposa saberá que você a ama, se você nunca se expressa a ela?
Você nunca diz a ela que ela é a melhor cozinheira do mundo, nunca diz a ela, minha querida, obrigado pela minha roupa bem passadinha, os vínculos aqui estão todos corretos, não há nada amassado. Você é uma grande cuidadeira de nossa casa, do nosso lar. Você nunca expressa a ela que você a ama, como ela saberá? É isso verdade? Só que a roupa passada, a comida na mesa, quando acontece, bom dia, boa tarde, boa noite, ou até logo, você não tem prazer em ter um diálogo com ela, e assentar-se com ela, não é? E expressar o seu grande amor para com ela. E assim também é com Deus, nós devemos expressar a Ele o nosso amor para com Ele, a nossa gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Então, se estamos felizes por termos nascido de novo, nós devemos expressar a Ele, não é isso? A nossa gratidão, a nossa felicidade. E o profeta está perguntando: quantos estão felizes por terem um novo nascimento? E você não diz nem um amém? Hein? Vocês se lembram? A irmã Brana estava subindo, imagino assim, a calçada da rua com sua esposa, e do outro lado da rua uma outra irmã cumprimentou a esposa do profeta. E a esposa do profeta simplesmente deu um sorrisozinho, né? Aí o profeta disse: você não ouviu ela te cumprimentando? Sim, eu ouvi. Por que você não respondeu? Não, eu respondi, eu sorri para ela. O profeta disse: esse sorrisozinho bobo, isso não vale nada. Fala com ela, dê glória a Deus. Muito bem. Agora eu gostaria de parar um pouquinho aqui e ajudarmos, não é? Encontrar essa felicidade por termos nascido de novo. Temos nascido no reino de Deus através do Espírito Santo. Olha, Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode nem mesmo ver a palavra, ver o reino de Deus. Esse ver quer dizer entender. Aquele que não nascer de novo não pode entender o reino de Deus. Então, por isso nós vemos muitas pessoas bem intencionadas, boas pessoas, que não podem compreender a mensagem de Deus para esta hora, para esse tempo presente. Porque é necessário um novo nascimento. E para nascermos de novo, nós temos que ser gerados. Como Pedro disse aqui, eu gosto desta escritura. Isso aqui para mim usando a expressão do profeta, é mel na rocha, né? Olha, 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 23. Sendo de novo gerados, ele diz: purificando as vossas almas na obediência à verdade, a qual é a palavra de Deus, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Esta era laodiceana, que é a sétima era, a última das eras da igreja, é a era do amor fraternal. E Pedro está dizendo: purificando as vossas almas na obediência à verdade, na obediência à palavra, para a caridade fraternal, amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Amém. Fomos gerados pelos nossos pais e mães
porém nascemos de uma semente que é corruptível. Porém, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. De que maneira? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz-nos o Senhor Jesus. Muito bem, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Está entendendo? Porque toda a carne é como erva. Toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Esta é a palavra que Deus restaurou para nós. E essa palavra nos gerou de novo, de maneira que somos novas criaturas. Somos cristãos de Cristo. Não cristão da igreja fulana ou da igreja ciclana, mas somos cristãos de Cristo. Eu trouxe aqui desta feita a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Eu citei no culto passado, peço desculpas, que era nesta mensagem, no parágrafo 110, que o profeta havia dito que nós somos a palavra, mas não somos a palavra, mas somos a palavra. Mas não é nesta mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Esta expressão está na mensagem Perguntas e Respostas, número 3, parágrafo 110. E aqui nessa Cristo, mistério de Deus revelado, no 110, deixa eu ver se eu vou ler aqui um pouquinho mais. É no parágrafo 111, mas eu vou ler o 110. Lá em São Mateus, capítulo 16, o Senhor Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram então a dar a resposta, dizendo para Jesus o que eles haviam ouvido através do povo, da multidão. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Vós que estão caminhando comigo, comendo comigo, estão me acompanhando nesta jornada, quem dizeis vós que eu sou? Então a Bíblia diz que Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus o chamou de bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro alcançou aquela revelação não por um conhecimento intelectual, não por um conhecimento científico, mas ele alcançou uma revelação dada pelo próprio Deus. E o profeta diz assim: tu não aprendeste isto numa escola, mas meu Pai que está nos céus, tu tens revelado. E notem bem o que ele diz agora: sobre esta pedra, reticência, sobre esta pedra, ele está falando a Pedro, a semente predestinada de Deus, o qual havia recebido as chaves do reino. Sobre esta pedra, a revelação quanto a Jesus Cristo, o qual é Deus manifestado,
sobre esta pedra, sobre esta revelação, não sobre Pai, Filho e Espírito Santo, onde Jesus seja a segunda pessoa, mas sobre esta pedra edificarei minha igreja. Amém. Sobre esta revelação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, amados, o diabo pode lutar. Ele pode fazer muita coisa. Vamos lembrar de Jó. O que ele fez com Jó? Tirou tudo que Jó possuía. E depois tirou a sua saúde, mas não tirou a sua salvação. Não tirou a sua vida, não tirou a sua fé. Porque Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja que está edificada sobre a revelação. Agora o profeta diz, notem bem, Cristo em você o faz o centro da vida, da revelação. Cristo em você o faz o centro da vida, da revelação. O vê você? Ele pergunta. Quer dizer, você entende? A vida de Cristo em você faz a ele o centro da revelação. Tal como Cristo na Bíblia faz da Bíblia a revelação completa de Cristo. E Cristo em você faz de você a revelação completa de tudo o que Deus está tratando de fazer. Amém. Você, então, poderia perguntar-me, disse o profeta, o que é o novo nascimento, irmão Brana? O que é o novo nascimento? E ele responde dizendo, é a revelação pessoal de Jesus Cristo a você. O que é o novo nascimento, irmão Brana? É a revelação pessoal de Cristo ou de Cristo a você. Isso não é questão de unir a uma igreja, ou de dar a mão ao pastor, ou de recitar algum credo, ou de prometer viver segundo algumas regras, mas é Cristo, a Bíblia, porque Ele é a palavra, amém, sendo revelado a você. E não importa o que digam ou o que façam, seja pastor, sacerdote, o que for, é Cristo em você, e sobre esta revelação foi edificada a igreja. Aí você dirá, eu sou luterano, eu sou batista ou presbiteriano, porém isso não significa nada para Deus. Isso não quer dizer nada. Então o que é que tem valor? É Cristo sendo revelado, e Ele é a palavra. Poderíamos ler mais um pouco aqui, mas vamos voltar para a nossa mensagem. Então, amados irmãos, Pedro está dizendo que nós somos gerados de novo, não da semente corruptível, que é esta, né? Este corpo que foi gerado por nossos pais, que é uma coisa perecível. O profeta chega a dizer que é uma coisa julgada e condenada, por isso não tem jeito de emplastá-la, de remendá-la, ela tem que ir ali mesmo. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Porém, o profeta de Deus nos mostra que Deus tirou uma foto de você e na ressurreição Ele vai criar um outro corpo em torno deste. Amém. Aonde você vai viver a eternidade. Então, sendo de novo gerados não da semente corruptível, mas da incorruptível. De que maneira? Pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Porque toda a carne
é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Esta é a palavra que encontrou guarida em nosso coração. E se essa palavra, amados, verdadeiramente está ancorada, está arraigada aí no seu coração, veja bem, então esse corpo pode descer para o túmulo, tal como a sementinha de cereais vai para a terra e apodrece, mas a vida que está naquela semente, pela palavra de Deus, ela germina, passa por um processo e logo estará lá em cima a semente outra vez. A palavra de Deus é vida, e se ela está no seu coração, você é herdeiro da vida eterna. Amém. Quão felizes estamos nesta noite em termos isto. E ele pergunta: quantos estão felizes por terem um novo nascimento? Oh, estou feliz. Vamos dar um pequeno passeio. O profeta diz: eu digo muitas coisas, exatamente como qualquer outro homem. Você sabe, eu fico todo confuso e tudo mais. Mas de vez em quando o Senhor me dá algo que eu gosto bastante disto. De vez em quando o Senhor me dá algo que eu gosto bastante disto. E Ele tem feito isto comigo, e tem feito isto com você também. E o profeta diz: e você sabe, lendo, cada vez que leio a sua palavra, é sempre aquilo, porque aquilo é perfeito. Mas às vezes ele me permite dizer algo, você sabe, e isso soa muito bem para mim. E ele me deixou dizer algo outro dia, isso simplesmente me ajudou muito. E ele exclama dizendo: oh, que coisa! Isto quase soa profundo, se não fosse irreligioso dizer isto, ou incorreto dizê-lo. Eu lhe direi o que era isto. O que será que Deus deu a ele que ele ficou tão maravilhado? Então ele disse: eu lhe direi o que era isto que Deus havia lhe dado. Eu estava pensando a respeito da nossa garantia. Eu estava pensando a respeito da nossa garantia. Isso quer dizer sobre a nossa segurança. Amém. Sobre a nossa convicção de salvação eterna, convicção de arrebatamento. Eu estava pensando a respeito da nossa garantia. Como sabemos, existem tantas coisas diferentes. Como você sabe que você está certo? Há tantas religiões no mundo e coisas. Veja, ele estava pensando, ou Deus deu isso a ele. Certa vez, Israel estava lá embaixo no Egito. E como povo de Deus, eles ficaram ali embaixo por centenas de anos. Mesmo sendo povo de Deus, eles ficaram ali no Egito por centenas de anos escravizados. Porém, Deus não esqueceu do seu povo. Deus não esqueceu de sua promessa. Deus havia dito para Abraão: sua semente será peregrina em uma terra estranha por 400 anos. Porém, eu os tirarei de lá através de uma mão forte e poderosa. Muito bem. Então, como povo de Deus, eles ficaram ali embaixo por centenas de anos.
E eles eram escravos, guiados para qualquer lado. E o inimigo, que eram os egípcios, saía e havia um cesto cheio de pão velho, mofado, que eram arremessados. Não era levado lá e entregue a eles, olha, aqui está a refeição de vocês, comam. Eu fico pensando assim, deixa eu dar um parecimento pessoal. Eu ia buscar barro ali na olaria, no Mandijuba, e aí quando chovia, aonde tira o barro fica aquele buraco, né? Quando chovia, então pegava muita água, empoçava, não dava para pegar um barro bom. Tinha que ir quando estava seco. Então eu vejo o povo de Deus trabalhando lá embaixo, amassando barro, e eles chegavam com aquela cesta de pão, né? De pão mofado, e jogavam lá para eles, ó, coma. E o profeta de Deus, eles tinham que comer aquilo ou morreriam. O povo de Deus. E suas filhas mais jovens eram desonradas. E não havia nada que eles pudessem fazer a respeito daquilo. Nada. Que poderiam eles fazer? Nada. Eram escravos. E quando queriam, matavam seus filhos, e eles simplesmente os matavam. Isso é tudo. Que coisa horrível era aquela! Mas no tempo apropriado, na hora certa, no tempo exato, então, descendo através do deserto, veio um profeta com uma coluna de fogo. Sabemos muito bem quem era esse profeta. Era Moisés, tipo de Cristo, desde seu nascimento. Ele era um tipo de Cristo. Então, guiado por uma coluna de fogo, e eles disseram que o seguiam. Moisés, por certo, chegou lá e disse, olha, eu vim aqui para vos libertar. Deus prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó, de uma terra fértil, uma terra que emana leite e mel, e eu vou vos tirar daqui e vou vos levar para esta terra. E eles creram naquela mensagem do profeta. Eles disseram, nós o seguiremos. E eles disseram que o seguiam. E ele estava vindo para lhes trazer uma mensagem que existe uma terra que Deus a preparou para vocês. E eles ouviram aquele profeta. Profeta é a boca de Deus. Amados, Israel no Egito é o tipo da igreja ali fora no mundo, nas denominações, nos credos religiosos, porque o homem tem algo no homem que o estima a adorar alguma coisa. O homem tem essa natureza de ser um adorador. Então nós estávamos aí nestas religiões, mas como Deus enviou um profeta para eles, dizendo que havia uma terra fértil, uma terra que Deus havia prometido a eles desde Abraão, e eles creram naquilo e saíram. Jesus disse em São João capítulo 14, veja bem, trazendo para nós as promessas de que na casa do Pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, temos que fazer a nossa parte, amados. Temos que fazer a nossa parte. Temos que tomar uma decisão. Eu estava pensando nesta manhã, esse dia em que nós estamos vivendo, são tempos de decisões. Quando o diabo está tentando amaranhar a mente das pessoas,
levando um para lá e outro para cá, como o profeta está dizendo aqui de Israel. Deixa eu ver se eu encontro aqui o lugar. De um lado para o outro, não é? De um lado para o outro. O diabo está fazendo assim, emaranhando as mentes da pessoa, dizendo, olha, é isto, é aquilo, o arrebatamento vai se dar tal dia, Jesus virá tal tempo, e outros não estão nem crendo no arrebatamento. Então, amados, nós temos a promessa da palavra. Então nós temos que crer. Se Deus nos enviou um profeta, então esta mensagem é a mensagem de Deus. Não precisamos correr de um lado para o outro. Não precisamos buscar as coisas profundíssimas. Por quê? Deus é simples. E Ele envia uma mensagem simples para o seu povo, que é um povo simples. Não é uma mensagem complicada, não. Mas o diabo está fazendo isto. Eu diria uma coisa para vocês. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, não é isso? A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, por que ficar ouvindo estas coisas? Se isso é isto, então vamos ficar com isto. Se essa mensagem é a mensagem restaurada pelo Elias de Malaquias 4, São Mateus 17, versículo 11, então vamos ficar com esta mensagem e deixa o diabo fazer o que ele quer fazer com aqueles que dão a ele uma oportunidade. Porém, você não dá brecha para ele. A coisa é tão simples, irmãos, é simples demais. Quem não pode ver o Pai no Filho e o Filho no Pai, nesses últimos dias finais desta era laodiceana, quando Deus nos enviou um profeta, e o profeta não veio com uma mensagem extra-bíblica, com uma mensagem, digamos assim, formada por teologia, ele veio restaurando a Bíblia para nós. Eu vou ter que ler um pouquinho aqui na Bíblia. Quem sabe Deus pode despertar alguém que nos ouvirá. Uma escritura muito conhecida, uma escritura muito pregada, né? Muito comentada. Olha aqui. Não se turbe o vosso coração, disse Jesus. Crede em Deus, crede também em mim, porque eu sou Ele. Eu sou o vosso Deus, que me tornei carne, para ser o vosso parente, para poder ser o vosso redentor. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava falando com quem? Falando com os discípulos, falando conosco. Disse-lhe Tomé, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem alguém lendo este versículo de número 6 de São João, capítulo 14, dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque eles têm formado em suas mentes que são 3 pessoas. Uma pessoa aqui na terra, que era Jesus,
falando com o Pai, que é uma outra pessoa que está lá em cima, então dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim, mas está escrito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai é um sentido, e ninguém vem é um outro sentido. E se vós conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Filipe podia responder, não é, dizendo, Senhor, nós queremos ver o Pai. Nós sabemos que tu és o Filho de Deus, nós queremos ver o Pai, queremos conhecer Ele. Mas Jesus disse, não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das obras. Jesus comia, Jesus bebia, Jesus dormia, Jesus sentia dores, Jesus chorava. São João 11, quando ele chegou lá na aldeia, aonde Lázaro habitava e havia falecido, as irmãs de Lázaro chorando, aqueles judeus chorando, e Jesus chegou e elas disseram, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus também chorou. Era um homem. Mas quando chegou junto à sepultura de Lázaro, veja bem, ele simplesmente chamou e o defunto saiu da sepultura. O defunto de 4 dias ressuscitou. Então ele era tanto homem como Deus. Lá era um homem chorando, porém agora aqui era Deus, o Criador, falando, Lázaro, sai para fora. Meu Deus. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das obras. Que no capítulo 8 do Evangelho de São João, do mesmo Evangelho que estamos lendo, São João 8, o versículo 19, disse-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. O Pai estava no Filho, realizando as obras. O Pai é Espírito e agora então estava habitando naquele corpo que Ele mesmo gerou no ventre da Virgem Maria. Então, amados irmãos, é uma coisa tão simples de ver o Pai no Filho e o Filho no Pai, porém eles não veem. É necessário nascer de novo. Então você deve estar feliz, porque Deus te deixou passar por este processo. Ou então você estaria lá também dizendo que Jesus é a segunda pessoa. Muito bem, então vamos um pouquinho mais aqui. Então Moisés chegou e disse para o povo, olha, há uma terra que Deus prometeu para vocês. E eles creram naquele profeta e eles o seguiram. Eles saíram do Egito, eles seguiram através da mão de Deus. Eles chegaram a um lugar chamado Cádiz Barneia. Cádiz Barneia foi o trono do julgamento. O grande trono do julgamento. Certa vez no mundo que estou dizendo. E ali, o grande trono do julgamento, certa vez. E ali eles tinham no meio deles, um grande guerreiro chamado Josué.
profeta diz: eu creio que Josué significa Jeová Salvador. Jeová Salvador, Josué. E este grande guerreiro, vocês sabem o que ele fez? Ele queria mostrar aos filhos que aquele lugar, eles nunca haviam ido ali. Eles realmente não sabiam se aquela terra estava ali ou não. Eles apenas criam naquilo. Amém. Eles apenas criam naquilo. Eu fico pensando assim, como Deus faz as coisas, né? Abraão mandou seu servo Eliezer ir buscar uma noiva para casar com Isaque, seu filho. E Abraão fez com que seu servo Eliezer fizesse um juramento que não ia apanhar ou trazer uma moça filisteia, mas uma que fosse também da mesma geração. Então, Eliezer, com aquela responsabilidade, sendo ele o mensageiro enviado pelo pai Abraão, ele orou. E se pôs ali junto àquela mina de água, aquela fonte de água, e disse: Senhor, permita que a primeira donzela que vier tirar água aqui, e eu pedir a ela, dá-me de beber, e ela baixar o cântaro, e der-me de beber, e dizer que vai dar de beber também aos meus camelos, permita, Senhor, que seja esta, dá-me um sinal. E ele ficou ali crendo em Deus. E de repente vem a linda Rebeca tirar água. Eu imagino que ele deixou ela encher o cântaro, não é? Quem sabe enrolou a rodilha, botou no alto da cabeça, e agora pegou aquele cântaro de água, com dificuldade, botou em cima. E eu me lembro disso. Eu via minha família apanhando água quando eu era menino, era desse jeito que eles carregavam aquele cântaro de água na cabeça. Aí ele disse: dá-me de beber um pouco dessa água. A Rebeca disse: olha, não somente darei de beber a você, mas darei de beber também aos teus camelos. Eu imagino que Eliezer, nessas alturas, regozijou, não é? É esta. Aí ele logo perguntou: diga, de quem você é filha? Meu Deus, era parente de Abraão. Porém, agora a família dela queria que ela ficasse. Então perguntaram para ela: você irá com esse mensageiro casar com um jovem que você nunca viu, você não conhece, você apenas ouviu falar dele através desse mensageiro, Eliezer? E ela respondeu dizendo: eu irei. Amém. Ela tomou uma decisão nítida. Deus quer isso de nós, amados. Temos que ter uma decisão nítida. Eu sei no que estou certo. Muito bem. E esse grande guerreiro, você sabe o que ele fez? Ele queria mostrar aos filhos que aquele lugar, veja, eles nunca haviam ido ali, eles realmente sabiam, se eles realmente não sabiam se aquela terra estava ali, eles apenas criam naquilo. É isto. E isto apenas o quê? Este profeta trouxe a eles a palavra do Senhor. Deus não está fazendo diferente nesta era em que nós estamos vivendo. O profeta de Deus trouxe para nós a palavra do Senhor. Crer que existe um só Deus, isso não é de William Branham, isso é da Bíblia. Crer no batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isso não é de William Branham, isso é da Escritura. Então, aquele profeta trouxe para eles a palavra do Senhor, e Deus fez o mesmo agora.
profeta continua dizendo, é claro que a palavra vem através do profeta. Vê você? Então eles vieram, e a palavra do Senhor veio àquele profeta, e ele a trouxe a eles e disse, há uma terra que emana leite e mel, onde vocês podem ter suas próprias propriedades, vocês poderão ter suas próprias fazendas, criarem seus filhos, alimentá-los e viverem ali em paz. Então, irmão Brana diz que Josué atravessou o Jordão e trouxe para eles um cacho de uvas, uma vindicação de que a terra era boa. Foi preciso 2 homens para carregar aquele cacho de uvas, e eles a experimentaram, e não havia dúvida. E Deus deu graça a eles, eles atravessaram o Jordão e possuíram a terra, tiraram os inimigos, não é? Lá no meio deles havia um Acã, é sempre assim. O profeta de Deus disse que aonde há um grupo de pessoas reunidas, o diabo está ali. Então tinha um Acã, um desobediente, não é isso? Que pegou uma capa babilônica e uma cunha de ouro escondido e enterrou lá no meio do arraial. E no outro dia, na guerra, na batalha, havia 16 homens de Israel mortos. Josué, o grande guerreiro, disse, pare a batalha, parem essa guerra. Nós temos 16 homens justos mortos aqui, o que está acontecendo? Deus prometeu que nos daria a terra e que não haveria nenhuma cruz fincada ali. E eles julgaram, melhor dizendo, eles fizeram um julgamento, e aí lançaram sorte, e a sorte caiu em Acã, e ele teve que confessar que havia aquela capa babilônica e aquela cunha de ouro enterrada, e eles mataram aquela família, queimaram a fogo, e a batalha continuou. Eles possuíram a terra. Josué dividiu a terra para cada tribo. Eles tinham cada um as suas propriedades, eles viviam em paz. Oh, amados irmãos, Israel era um tipo da igreja. Aquilo lá era uma sombra, porém agora aqui nós temos o positivo. Porém, eles envelheciam, eles adoeciam, eles morriam. Irmão Brana chega a dizer aqui que em volta da cidade lá, havia, aqui está, a primeira coisa que você sabe, ao redor da colina, começaram a ficar cheios de sepulcros, túmulos de homens justos, os profetas e os sábios e reis, homens justos. Porém, um outro grande guerreiro, ele era o rei de todos eles, chamado, o profeta diz, os franceses o chamam de Jesus. Jesus, o guerreiro, Jeová. E ele desceu, e ele os amou, mas ele disse, você sabe, vocês têm que ficar velho para morrer, mas existe vida após a morte. Vida após a morte. Pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito. Vem o que ele estava fazendo, dizendo a nós, no tempo presente, a nós que estamos velhos, que existe uma terra. E depois que terminarmos aqui, existe outra terra. Amém. Não era apenas uma coluna de fogo seguindo. Ele era a coluna de fogo, vem? Ele era o anjo do pacto. E aqui estava ele. E ele disse, depois que o homem houver terminado aqui, e você tiver vivido o seu tempo, este é o tempo da semeadura, mas existe uma terra além desta,
que o homem vive. Amém. E esse Jesus, Jeová guerreiro, foi a sua Cades Barneia, que é chamada ao Calvário. Ele não foi apenas julgado, mas ele foi julgado por causa de você e de mim. Nossos pecados estavam sobre ele, e ele veio para pagar o preço, e o salário, o preço do pecado era a morte. Então ele foi julgado por causa dos nossos pecados. Ele tomou os pecados de Adão, e ali ele suportou o julgamento através do rio Jordão da morte. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. O que era ele? Trazendo a evidência, como Josué trouxe um cacho de uva, que foi preciso 2 homens para carregá-lo, como evidência de que a terra era boa. E Jesus ressuscitou no terceiro dia, trazendo a evidência. Ele trouxe a evidência de que a terra era real, e o homem vive após a morte. Aleluia! O homem vive depois que ele morre. Aí o profeta começa a falar de Jó. Amados irmãos, nós não estamos lendo um livro de história. É bom ler livro de história. Tem história que é boa, tem história que edifica. E você vai aperfeiçoando a leitura, não é? Mas esse aqui é o livro de Deus. Esse aqui é o Assim diz o Senhor. Amém. E nós estamos de posse disto. Nós estamos de posse disso. Nós temos a evidência disto. Jó, no capítulo 14, disse: se um homem morre, pode ele viver novamente? Ou viverá ele novamente? Esperei todos os dias designados do meu tempo, até chegar à minha transformação. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive, sendo ele um profeta, centenas de anos antes, quando Eliú falou com ele, e o Espírito de Deus veio a ele, a seu profeta, cheio de chagas, de feridas, e de uma forma terrível. Ele perdeu tudo o que tinha, exceto a sua vida. E ele estava assentado ali, e o Espírito veio sobre ele, e ele olhou através da corrente do tempo por 4.000 anos, e ele viu a vinda do Senhor. E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias se levantará, ou se colocará sobre a terra. Embora os vermes da minha pele destruam o meu corpo, mesmo assim em minha carne verei a Deus, o qual eu mesmo o verei, os meus olhos o contemplarão e não outro. Aqui estava ele atravessando o Jordão, depois de sepultar ou de suportar o julgamento pelo mundo. Atravessou o Jordão e voltou. Alguns deles disseram: é um fantasma. Quando viram Jesus, disseram: olha, é um fantasma. Mas Jesus aproximou e disse: não é um fantasma. Veja que um fantasma não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Vocês têm alguma coisa para comer? Lhe deram para ele peixe, pão, e ele comeu. Um fantasma não come. Amados irmãos, ele havia dito que ele seria ressuscitado no terceiro dia. Estava escrito dele nos salmos, nos profetas e tudo mais. Porém, o homem é sempre assim, é muito negligente. Mesmo sabendo que aquilo estava predito, estava profetizado. Veja que quando eles iam descendo de Jerusalém
para Emaús, conversando sobre a morte de Jesus. E Jesus se pôs ao lado deles e perguntou: que conversação é essa que vocês estão trocando entre si? Por que vocês estão tristes e abatidos, chorando? Disseram: tu és peregrino aqui em Jerusalém? O senhor não sabe das coisas que nela têm acontecido? E Jesus fez de conta que era um peregrino mesmo. Quais as coisas? E eles começaram a contar para Jesus, né? Que haviam crucificado, matado e tudo mais. E disseram: ó, ainda que dizem que umas irmãs foram no sepulcro essa madrugada e viram uma visão de anjos que diz que ele vive. Mas contudo, ó, já é o terceiro dia e tal. Mas, veja bem, amados, já se colocou no lugar daqueles dois discípulos? Se coloque no lugar deles. Pedro havia dito: eu vou voltar a pescar de novo, vou remendar as minhas redes, vou voltar à minha velha profissão, eu sempre fui pescador. E esses dois desceram para Emaús, e lá no caminho Jesus apareceu para eles, e quando Jesus estava falando com ele, o coração deles ardia, mas eles não puderam reconhecer que era Jesus. Mas na hora de partir o pão, seus olhos foram abertos, e Jesus desapareceu. Eu imagino que o pão ficou lá na mesa. Voltaram correndo para Jerusalém para contar para os irmãos que verdadeiramente ele ressuscitou. Ele apareceu para nós, ele caminhou conosco lá no caminho de Emaús. Amados, o profeta diz: quantas vezes Jesus está bem pertinho de você, ao seu lado, caminhando com você, e você não percebe. Aí ele pergunta: quem te livrou daquele acidente automobilístico lá na estrada? Foi ele. É ele. Ele não está longe. Ele está ao alcance de falar, de ouvir você clamando, falando, e ele está pronto para te ajudar. Bondoso Deus, obrigado por esta porção de sua palavra, e esperamos que o Senhor nos concederá oportunidade para continuarmos esse assunto tão gostoso, esse assunto que mexe conosco, Pai, porque é isto que nós estamos esperando. O Senhor, na verdade, morreu, foi sepultado, mas o Senhor ressuscitou na manhã da Páscoa, trazendo para nós a evidência de que a sepultura não é o fim. O homem pode morrer e ser sepultado, mas ele vai viver outra vez. Haverá uma ressurreição. Abençoa os teus filhos, Senhor, estes amados irmãos aqui, aqueles que nos ouvem através dos meios de comunicação, que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada um. Te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.